Davi Narciso, eu sou estudante de Teologia. Eu tenho certeza que, como eu, você tem se deparado com várias questões em relação à Bíblia. Várias perguntas que dificilmente você tem encontrado respostas e muitas das vezes as pessoas que você vai buscar essas respostas têm mais dúvida do que você em relação a esses determinados objetos. A gente se depara com livros do Velho Testamento e do Novo Testamento e a gente se depara com várias questões ali dentro que são muito distantes da nossa realidade e da nossa forma de pensar. E quando a gente se depara com esses textos, a gente levanta algumas hipóteses, até ao ponto de chegar na hipótese de que tudo aquilo foi construído por uma única pessoa na busca de mudar o nosso pensamento, de manipular o nosso pensamento e tudo mais. Porém, quando a gente se depara com essas questões, a gente precisa ter uma postura sensata e principalmente procurar pessoas que estão extremamente capacitadas dentro dessas questões, dentro dessas reflexões, dentro dessas perguntas, para poder oferecer as respostas mais sensatas em relação a esses textos, né? Por exemplo, a gente está começando uma imersão no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele foi colocado ali dentro daquela construção, daquela conjuntura, dessa narrativa do Novo Testamento de uma forma muito bem pensada. Quando a gente se depara com a Bíblia, a gente percebe que de Gênesis a Apocalipse, cada texto, cada vírgula, cada detalhe que foi colocado ali dentro foi extremamente pensado, né? Abrindo parênteses aqui, eu estou estudando na faculdade esse semestre os escritos, né? Então, no Velho Testamento tem vários livros de sabedoria, vários escritos de sabedoria, no caso também o livro de Salmos, né? E quando a gente olha, eu muitas das vezes olhei para esse texto e achava que era um negócio meio que pega um monte de coisa, joga ali dentro, várias orações, joga ali dentro e divulga para as pessoas, que tem uma utilidade muito grande, mas que não precisava ter uma análise tão profunda. Porém, quando na matéria, quando o professor começou a explicar tudo aquilo que está dentro da estrutura do livro de Salmos, eu percebi que eu era um extremo ignorante e que não sabia nada do que se tratava ali dentro. Atos dos Apóstolos, ele é um texto do mesmo jeito, né? Existem tantas coisas dentro dessa narrativa que quando a gente olha de um en passant, a gente acha que aquilo ali foi colocado simplesmente para contar historinha, né? A gente acha que é só um livro de historinhas, de acontecimentos em que os primeiros cristãos passaram e que alguns apóstolos passaram e ali foi divulgado. Porém, quando a gente começa a ter uma postura mais sensata na hora de lidar com o texto bíblico, a gente percebe que aquilo tem um porquê, a organização e até onde foi colocado esse texto tem um porquê, e quando a gente começa a entender esses porquês ali dentro e começa a encontrar essas respostas, a gente começa a entender o que é que toda essa revelação que a Bíblia aqui está nos passando, o que é que essa revelação tem para nós. Mas, antes de a gente entrar nessa profundidade, eu te convido a se inscrever nesse canal, a curtir, comentar, porque dessa forma você vai ajudar demais essa ação que estamos fazendo para abençoar a tua vida. E mais, se você está sendo abençoado em relação a esse trabalho, né, e com acesso a essas informações, eu tenho certeza que tem mais pessoas que podem ser abençoadas também. E da mesma forma que no Atos dos Apóstolos tiveram apóstolos que foram enviados para poder levar a mensagem do nosso Pai, do nosso Deus, eu te convido a ser também um apóstolo, a ser um enviado de Deus para poder levar essas informações para a edificação de mais pessoas. Então se inscreva nesse canal. E mais, se você precisa de alguns elementos a mais para o seu crescimento religioso, leia a descrição desse vídeo e aí ele vai te nortear em alguns aspectos, em algumas questões que com certeza será bênção na tua vida. Mas vamos lá. Eu uso, né, para minha reflexão, duas Bíblias. Então eu uso a Bíblia de Jerusalém e uso a Bíblia Paulinas. Inclusive, um dos livros aqui, o livro de Tiago, foi traduzido por um dos meus professores da faculdade, né? São textos belíssimos, uma organização muito legal e que eu uso para minha reflexão. É claro que
essas Bíblias, por mais que elas sejam as últimas traduções e sejam muito boas, existem alguns equívocos. Então, se você um dia puder fazer um processo de estudo do hebraico e do grego, isso vai abençoar demais a sua vida e melhorar cada vez mais o seu crescimento religioso e cristão, e também a sua postura e a sua vida espiritual. Tá? Inclusive, na descrição desse vídeo, haverá um curso de hebraico para você poder melhorar cada vez mais o seu desempenho dentro do seu processo de reflexão do crescimento na obra de Deus. Mas vamos lá. Atos dos Apóstolos, por que esse texto está organizado ali? Então, quando a gente vê a estrutura da Bíblia, do Novo Testamento, ela está apresentando o quê? Primeiro, os evangelhos sinóticos, depois o evangelho joanino, depois o livro de Atos dos Apóstolos. Então, existe o quê? Uma descrição de uma determinada forma, com vários detalhes, que são os evangelhos sinóticos, e com uma similaridade em relação a esses evangelhos que estão ali dentro. Depois a gente tem o evangelho joanino, apresentando Jesus Cristo como o Deus, o Filho de Deus encarnado aqui na Terra, né? Esse que estava no princípio junto com Deus, e através dele toda a criação foi criada, mas essa materialização do ser humano aqui dentro da Terra foi através dessa oferta de primícia, desse amor, dessa materialização do amor de Deus. Porém, com a queda, da mesma forma que Cristo foi a partir dele que tudo foi criado, ele é entregue novamente para poder melhorar aquilo que havia sido corrompido, não pela sua ação, mas pelos erros humanos que aqui na Terra nós cometemos. Quando passa o Evangelho joanino, a gente encontra o livro de Atos dos Apóstolos. Depois teremos as cartas, né? Cartas paulinas, cartas universais, tanto paulinas quanto deuteropaulinas estarão ali. Cartas universais e depois o livro de Apocalipse. Essa é a estrutura do Novo Testamento, é essa a estrutura, e é ali que está situado o livro de Atos dos Apóstolos. Quando a gente entende o Atos dos Apóstolos, primeiro, Atos dos Apóstolos tem possivelmente um autor. Não existe nenhum meio de a gente chegar e falar claramente, foi esse determinado autor. Muitos dizem que o autor do Atos dos Apóstolos tenha sido o evangelista Lucas, tenha sido o autor do Evangelho de Lucas. Isso, a maior parte dos teólogos aceitam essa afirmativa. Primeiro, qual a afirmativa? De que o mesmo autor de Atos dos Apóstolos seja o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Isso é claro. Agora, que tenha sido de fato Lucas escrito tanto o Evangelho de Lucas quanto o texto de Atos dos Apóstolos, isso a gente não tem a forma, não tem como classificar, não tem como a gente dizer, não tem provas materiais dentro da nossa visão em relação a esse objeto que de fato tenha sido Lucas. Ou seja, não está ali escrito, eu, Lucas, escrevo, entendeu? Não está escrito isso. Então a gente não consegue datar de forma direta e clara. Foi esse determinado autor. A gente não pode fazer essa afirmação. Porém, o que a gente encontra são vários teólogos e uma tradição que aceita que Atos dos Apóstolos tenha sido escrito pelo mesmo evangelista que escreveu Lucas. Isso é fato, tá? Lucas e Atos é um livro único, tá? Encaminhado a um determinado sujeito. Isso é fato. Agora, que foi Lucas que escreveu, isso a gente não tem como provar. Porém, a tradição, a maior parte da tradição aceita isso. Como eu estou usando isso como base? Eu estou usando a introdução do Evangelho de Lucas dentro da Bíblia da Paulinas. Tá? O que ela fala? O livro não indica nenhum autor, mas muitos indícios internos, ou seja, a linguagem, o estilo e os interesses teológicos somados à tradição eclesial posterior levam a afirmar que trata do mesmo autor do Evangelho segundo Lucas. Ou seja, que de fato seja o mesmo autor de Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, isso é claro. A crítica literária vem e nos apresenta vários elementos que provam que é o mesmo autor. Isso não tem discussão, tá bom? Agora, que o autor seja Lucas, isso não existe prova, tá? Porém, o que a tradição aceita é que tenha sido Lucas.
todos os textos que eu usei como base para poder fazer essa pesquisa em relação ao autor, à autoria desse livro, apontam, claro, para Lucas, ok? Tá? A Bíblia de Jerusalém também apresenta essa mesma questão, tá bom? Uma outra coisa, qual é a data do escrito? Quando foi escrito esse texto? Tá bom? Quando a gente vê os elementos apresentados ali dentro, a gente percebe que o quê? Esse livro foi escrito num período muito parecido com os escritos dos evangelhos. Isso é claro, tá bom? E outra coisa, os acontecimentos retratados ali só podem ter sido feitos depois, tá? O texto só pode ter sido escrito depois de vários acontecimentos que aconteceram lá, tá? Ou seja, quando a gente olha, existe a possibilidade desse texto ter sido escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, tá? Porém, quando a gente olha, o ano 70 foi um ano muito conturbado, então escrever um texto desse é meio complicado, tá bom? Porém, a gente pode afirmar que tenha sido escrito por volta do ano 80 e 90. Isso podemos classificar por isso. E o que eu uso como base para essa afirmativa? Eu uso como base os acontecimentos que ali foram descritos. Quando a gente vê alguns acontecimentos, a gente percebe que só pode ter sido escrito depois desses acontecimentos terem acontecido. Isso é fato. Tá? E esses acontecimentos eles foram acontecendo até o ano 50, 55, 60 depois de Cristo. Então, se o acontecimento estava acontecendo por volta do ano 60, possivelmente esse texto tenha sido escrito a partir de 70. Um outro texto que vai ser escrito por volta de 65, 70 vai ser o Evangelho de Mateus. Tá bom? E o Evangelho de Mateus, junto com o Evangelho de Lucas, tem uma datação muito parecida. Tá bom? Então, 70, 80, no máximo 90 seja o período o ano de escritura desse texto. Tá bom? Isso é um dado muito importante para a gente olhar, porque quando a gente analisa o contexto histórico daquela época e vai olhar para o livro de Atos, a gente percebe, a gente consegue entender o que é que está contido ali e por que aquilo foi escrito daquela forma. Tá bom? Uma outra coisa, o gênero literário. Como que foi escrito esse texto? Quando a gente se depara com Atos dos Apóstolos, é muito difícil a gente destacar um único gênero literário apresentado ali dentro. A gente tem vários gêneros literários ali apresentados. Então tem biografias não. Mas tem biografias, tem histórias de pessoas, de sujeitos que aconteceram ali. Existem fatos, né, que quando a gente começa a ver os elementos, é muito provável que aquilo tenha acontecido de forma factual. Parênteses aqui, tem vários textos que estão contidos dentro da Bíblia que eles não aconteceram de forma factual, mas ele foi uma narrativa para uma instrução de uma determinada comunidade. E quando, a partir dessa inspiração e dessa instrução com esse fato narrado, essa determinada comunidade teve um crescimento espiritual a partir dali. E aí, quando a gente se depara com essas obras, a maneira mais sensata é não ter de forma factual, e sim de uma forma narrativa para um crescimento espiritual. Mas quando a gente se depara com Atos dos Apóstolos, os elementos apresentados, as figuras apresentadas apontam para figuras factuais e os acontecimentos possivelmente tenham sido mesmo factuais. Tá bom? Então, os gêneros literários, alguns gêneros literários que vão ser apresentados ali. Tá bom? Então ele vai ter a questão da narrativa, tá? Então, uma narrativa histórica de vários acontecimentos. Então, relatos de nascimento, esse nascimento, o relato do nascimento da igreja, ele é apresentado de forma factual. Existem elementos ali muito claros e com uma linguagem muito direta para não ser uma narrativa factual, tá bom? Então, existe um texto que tem uma narrativa histórica ali, de forma factual. Existe também a questão da biografia. Então, várias figuras ali, elas têm uma biografia muito bem apresentada, com uma clareza e com uma predisposição muito clara, tá bom? A gente encontra também textos que são dentro de uma narrativa de uma novela, tá bom? Então, existem cenas muito dramáticas que essa construção ali dentro parece um gênero literário de uma novela. Tá bom? E existem também textos apologéticos,
Tá? Então o que é? Um texto que apresenta tendências claras desse conflito da Igreja de Cristo e das outras igrejas ou das outras comunidades ali. Então ele apresenta um texto claramente apologético. Então essas são as narrativas, essa forma narrativa que está sendo apresentada. Uma outra coisa, agora para a gente finalizar, como que está distribuída a estrutura do Atos dos Apóstolos? A gente encontra 3 estruturas. Qual a estrutura que está sendo apresentada ali? Primeiro, o nascimento da igreja. Tá? Então a gente vai encontrar ali esse nascimento da igreja dentro de Jerusalém. Então em Jerusalém os discípulos eles estão reunidos, depois esses discípulos começam a comissionar um trabalho de salvação ali dentro de Jerusalém, tá? Uma pregação do evangelho ali dentro. E apresenta também o início dessa perseguição ao povo de Deus. Tá bom? Depois a gente vai encontrar apóstolo Paulo e também Pedro, tá? Então Pedro saindo pregando para o centurião Cornélio e apóstolo Paulo começando a sua comissão, tá? Em relação aos povos gentios. Então a gente encontra isso. Pedro apresentando essa primeira saída e se depara com Cornélio, então esse evangelho em saída. Mas aí a figura de apóstolo Paulo pegando esse evangelho que sai de Jerusalém e começa a tomar um caminho até Roma, tá bom? Então a segunda parte do Atos dos Apóstolos vai tratar especificamente disso, dessa expansão. Desculpa aí. Mas dessa expansão do evangelho a partir de Jerusalém para chegar até Roma, tá bom? Na última parte a gente encontra o julgamento de Paulo. Na última parte a gente encontra o julgamento de Paulo. E quando a gente encontra o julgamento de Paulo, a gente encontra um dado muito interessante. A gente percebe que as 3 figuras que julgaram Jesus são as 3 figuras que vão julgar o apóstolo Paulo. É claro que a vida paulina ela é uma vida de julgamento. Parênteses, se você é cristão, se você é protestante, se você é católico, se você leva o Evangelho de Cristo como base da sua vida e a busca para fazer com que esse Evangelho chegue a muito mais pessoas, com certeza você vai ser uma pessoa perseguida e muitas das vezes apontadas e até julgadas por diversas pessoas, da mesma forma que foi apóstolo Paulo e Jesus Cristo. Porém, apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele vai ter um processo de julgamento e uma reclusão. Tá? Vai ser preso porque estava pregando o Evangelho. Porém, mas o que acontece? Apóstolo Paulo ele é julgado pelo Sinédrio, ele é julgado pelos judeus, tá bom? Então ele tem esse processo de julgamento ali, tá? Ele tem um processo de julgamento também por Herodes, tá? E ele tem um processo de julgamento pelos romanos, da mesma forma que Jesus Cristo foi e passou por esses julgamentos. Jesus Cristo foi julgado pelo Sinédrio, foi julgado por Herodes e foi julgado também pelo Império Romano. Tá? Então, da mesma forma que Jesus Cristo passa por esses 3 ambientes de julgamento, apóstolo Paulo também passa por esses 3 julgamentos, tá? 3 símbolos de julgamentos. E aí o que a gente entende? Quando o apóstolo Paulo fala que ele era imitador de Cristo, a gente vê nessa narrativa uma similaridade muito grande com o processo de julgamento, tá? De Cristo em Paulo. Tá bom? E aí a gente abre um outro parênteses. Somos nós testemunhas de Cristo e vivemos e levamos a cruz de Cristo para encontrar e levar salvação para muito mais pessoas. E muitas das vezes seremos também julgados e passaremos por vários tribunais que verão na nossa vida esse julgamento e essa vida muito parecida com a vida de Cristo. Tá bom? Então, basicamente, são essas questões que são apresentadas. Tá? Não vejo outra questão mais além disso, tá bom? Tá. Então é basicamente isso. Eu acho que isso já dá pra gente entender muito bem essa questão do Evangelho, do Atos dos Apóstolos, tá bom? Estamos começando hoje, tá? Então você vai encontrar nesse canal vários textos, vários vídeos que vão apresentar uma narrativa, tá? Então iremos ler todo esse livro de Atos dos Apóstolos, fazendo esse link do nascimento da igreja, dos evangelhos e do Velho Testamento, ok? Então é basicamente isso que apresenta Atos dos Apóstolos, e você
nesse momento está convidado a iniciar esse processo de imersão conosco. Veja os vídeos desse canal, compartilhe os vídeos desse canal e permita passar junto conosco por um crescimento religioso e que você seja edificado para poder ser um apóstolo de Cristo, para ser um apóstolo de Cristo, um enviado de Cristo dentro da sua comunidade, dentro da sua família, dentro do seu trabalho e dentro de todos os aspectos da sua vida. Você está sendo convidado a, nesse momento, fazer uma imersão nos Atos dos Apóstolos para que os seus atos sejam cada vez mais edificados na essência do Evangelho e que você possa tocar cada vez mais pessoas, tá? Com o Evangelho de Cristo, sendo você a testemunha dele aqui na terra. Venha conosco, tá? E ainda mais, seja um apóstolo de Cristo. Se inscreva nesse canal, clica lá no sininho e permita que essas mensagens cheguem a muito mais pessoas. Seja o Evangelho de Cristo levando a mensagem do Evangelho através, claro, dos vídeos propagados através desse canal.